am so happy to be here. Estou tão feliz de estar aqui. I want to know you. Eu quero conhecer vocês. I want to know where you're from. Quero saber de onde vocês são. I've been told there are people here from Portugal. Is Eu this sei, true? me disseram que tem pessoas de Portugal aqui, é verdade? A big kiss Um beijo para to vocês. Portugal. Portugal. Been told there are people here from Africa. Também me Is this disseram true? que tem pessoas da África aqui, é verdade? Big kiss to Africa. Um grande beijo para a África. Now, where are the rest of these people from? E as outras pessoas são da onde? I knew that. Eu sabia disso. I knew that. Eu sabia. My son, I have 3 sons and 1 daughter. Eu My tenho son, 3 filhos e uma filha. O meu filho, my youngest son Patrick is accompanying me. o meu filho mais jovem, o Patrick, está aqui me acompanhando. Yes, and I'm so happy to have him. E eu estou tão feliz dele estar aqui comigo. And Patrick and I have been traveling through the Holy Land with the Brazilians. E eu e o Patrick viajamos aqui pela Terra Santa com os brasileiros. Where are the people from our bus? Cadê as pessoas do nosso ônibus? Ah, there they are. Big Lá kiss estão to you. eles. Beijo para vocês. As Patrick and I have been walking through the Holy Land with the Brazilians, E à medida em que caminhávamos pela Terra Santa com os brasileiros, people hear the 2 of us speaking with Katia and Sergio in English. as pessoas ouviam eu e o Patrick conversando com Kátia e Sérgio em inglês. And so they keep asking me this question. E elas ficavam me fazendo a seguinte pergunta: What are you doing with these o que Brazilians? vocês estão fazendo aqui no meio desses brasileiros? And my answer, E minha resposta: I don't understand it. eu não compreendo isso, nem eu entendo. The Brazilians love me. Os brasileiros me amam. I don't understand. Eu não entendo. And my brother Gilberto E o meu irmão Gilberto and my dear brother and father Jonas e o meu querido irmão e padre Jonas have made me feel so welcome here among you. me fazem sentir tão acolhida aqui no meio de And vocês. so it's a great joy for me to be at this Congress and to share with you about the Holy E é Spirit. uma alegria para mim estar aqui nessa conferência e partilhar com vocês sobre o Espírito Santo. It would help me to know how many of you have heard me speak in the past. Me ajudaria a saber quantos de vocês aqui já me ouviram falar antes. A few, but not too many. Alguns, mas não tantos. So I apologize if you've already heard me if I should repeat myself. Então eu peço desculpas àqueles que já me ouviram se eu repetir alguma coisa, se eu me repetir. But do you know that a mother repeats herself? Mas vocês sabem que uma mãe sempre se Do you repete. know this? Sabem disso? Que a mãe sempre repete as mesmas coisas? As the mother of 4 children, Eu, como a mãe de 4 filhos, I used to say, eu costumo dizer, especially for my sons, especialmente para os meus filhos, I have to say things at least 5 times eu tenho que dizer a mesma coisa pelo menos 5 vezes. before I even begin to get any attention. Até que eles prestem alguma atenção em mim. É verdade. Isso é verdade? Yes, how do you say it? Say it in Portuguese. É verdade isso? É verdade isso? Okay. Well, you know, this year was designated by Pope Benedict as a year of faith. Vocês sabem que esse ano foi designado, proclamado pelo Papa Bento XVI como o ano da fé. This is a great gift to us to be here in the Holy Land at this conference during this year of faith. E é uma graça para nós estarmos aqui na Terra Santa em Pentecostes neste ano da fé. And it's a big grace for us to be here under the pontificate of Pope Francis. Outra graça também estarmos aqui sob o pontificado do Papa Francisco. What a pope! Que Papa! What a Vamos pope! aplaudir. Now, I've heard all about the rivalry between the Argentinians and the Brazilians. Já fiquei sabendo de toda a rivalidade entre brasileiros e argentinos. But you have to overlook this. Mas vocês têm que passar por cima disso. How humble. Que humildade. How humble. Que humildade.
humildade. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if we want to be filled with the Holy Spirit, se quisermos estar cheios do Espírito Santo, not just once, não só uma vez, but over and over again, mas sempre, sempre, like Father Fabrizio was showing us with the como water, o Padre Fabrício acabou de nos mostrar com a água, we have to be very humble. temos que ser muito humildes. Very humble. Muito, muito humildes. The most important thing for us to be A coisa mais importante para nós sermos humble, é humildes. small in our own sight. Pequenos aos nossos olhos. Before our Holy Father blessed us, the people of God, Antes de o Papa nos abençoar, nós, o povo de Deus, do you remember what he did? lembra o que ele fez? Se curvou para receber. He bowed Se curvou and he asked us to pray for e him. pediu que nós orássemos por ele. This is a big lesson. Essa é uma grande lição. Big lesson. Grande lição. It's a lesson that he has learned, I'm sure, from his mother, Our Lady. Eu tenho certeza que ele aprendeu essa lição com sua mãe, Maria, Nossa Senhora. Do you know the first thing he did after his election, the day Sabe a after? primeira coisa que ele fez o dia seguinte após a sua eleição? He went to make a visit to Mary, Ele foi fazer uma visita a Maria. the Church of St. Mary Major, Ele foi a visitar a Basílica de Santa Maria Maior and he brought her a bouquet of flowers. e levou para ela um buquê de flores. How beautiful! Que bonito! Humility Humildade and love for Mary. e amor por Maria. He's setting an example, brothers and sisters. Ele nos deu um exemplo, irmãos e irmãs. And what else has he showed us in just these short days? E o que mais ele nos mostrou nesses poucos dias que ele tem como Papa? His great love for simplicity. O seu grande amor à simplicidade. Simplicity. Simplicidade. He is speaking to us like a country pastor to his flock. Ele tem falado conosco como um pastor do interior com seu rebanho. In words that are very simple. Em palavras que são muito simples. Is this true? Isso é verdade? Yes. My confessor said this to me. O meu confessor me disse assim: Most of us who are preachers a maioria de nós que somos pregadores need to practice what we preach. precisamos praticar aquilo que vamos pregar. In the case of Pope Francis, No caso do Papa Francisco, he is preaching what he already practices. ele está pregando aquilo que ele já pratica. Isn't that true? Isso não é verdade? He's speaking out of his life. Ele está falando daquilo que ele vive. And just this last month, he said something to us about the Holy Spirit. E esse mês que acabou de passar, ele falou algo sobre nós, sobre o Espírito, para nós sobre o Espírito Santo. This was on April 17th. Foi no dia 17 de abril. He said this. Disse o seguinte: The Holy Spirit upsets us o Espírito Santo nos move. because it moves us. O Espírito Santo, ele nos perturba a nos mover. It makes us walk. Ele nos faz caminhar. It pushes the church forward. Ele leva a igreja adiante. It's a mistake to want to calm down the Holy Spirit. É um erro querermos não seguir o Espírito Santo. Pope Francis said this. O Papa Francisco disse o seguinte: We want to tame the Holy Spirit. nós queremos dominar o Espírito Santo. We don't want him to upset our plans. Não queremos que ele perturbe, que estrague os nossos planos. He said, Ele disse: have we done everything the Holy Spirit was asking us to do during Vatican II? já fizemos tudo aquilo que o Espírito Santo nos pediu no Concílio Vaticano II? And he answered his own question. E ele respondeu a sua própria pergunta. He said, no, Ele disse: não, we haven't done enough. não fizemos ainda o suficiente. His final word, E a palavra final dele: submit to the Holy Spirit. submetam-se ao Espírito Santo. Pope Francis, Papa Francisco, in the year of faith, no ano da fé,
is showing us by his example, Ele está nos mostrando pelo seu testemunho, exemplo, his humility, sua humildade, his love for Mary, seu amor por Maria, his simplicity, sua his simplicidade, identification with the poor, sua identidade com o pobre and with his words. e com suas palavras. Don't be afraid of the Holy Spirit. Não tenham medo do Espírito Don't Santo. try to control or dictate to the Holy Spirit Não tentem controlar ou dizer o que o Espírito tem que fazer. what's best in your life. O que é melhor para a sua vida. Submit to the Holy Spirit. Submeta-se ao Espírito Santo. Yield to the Holy Spirit. Se ajoelhe diante do Espírito Santo. And in this year of faith, E neste ano da fé, we have this opportunity. nós temos essa oportunidade. Right here. Aqui. How many are ready? Quantos aqui estão prontos para isso? Se submeter? 2 hands. 2 mãos para cima. You know, brothers and sisters, there is a word in the Old Testament that says this. Sabe, irmãos e irmãs, tem uma palavra no Antigo Testamento que diz o seguinte: The eyes of the Lord roam over the whole earth, os olhos do Senhor percorrem o mundo inteiro. and he's looking for those who will serve him wholeheartedly. E Ele está buscando aqueles que vão servi-lo de todo o coração. Even if you're sitting in the back row, Mesmo se você está sentando na fileira, na última fileira, lá no fundo. even if you're trying to hide by sitting on one of the stairs, Mesmo se você está tentando sentar um pouquinho, sentando mais alto nas escadas. the Holy Spirit knows you are here, O Espírito Santo sabe que você está and aqui. he's watching. E Ele está observando. And already you've heard many beautiful words from Pepe Prado and Father Vocês já Fabrício. ouviram hoje palavras muito belas de Pepe Prado e Padre Fabrício? I'm going to share a little bit of my story that Dunga told you about Eu already, quero partilhar agora um pouquinho da minha história. Dunga já falou um pouquinho disso. because 46 years ago, Porque há 46 anos atrás, when I was a young girl, only 20, quando eu era uma jovem de apenas 20 anos, now tell me how old I am. me digam agora quantos anos que eu tenho. It's a very simple mathematical equation. É uma matemática simples, não? 46 years ago, Há 46 anos atrás, I had an encounter eu tive um encontro with Jesus Christ who is alive. com Jesus Cristo que está vivo. And in this encounter with the living Jesus, E neste encontro com Jesus que está vivo, I experienced the love of the Father eu experimentei o amor do Pai and the power of the Holy e Spirit. o poder do Espírito Santo. Why is this important for you to know my story? Por que para você é importante conhecer a minha história? Not because I'm important in myself, Não porque eu sou importante para mim mesma, but because what happened to me and to a small group of students mas porque o que aconteceu comigo é que um pequeno grupo de alunos, de estudantes, sparked a movement in the Catholic Church. iniciou um movimento na Igreja Católica. From a group of 12 students kneeling in a chapel one night, Por causa de um grupo ajoelhado na capela, 12 alunos mais ou menos uma noite, 12 students, 12 alunos. there are now 120 million Catholics all over the world. Por causa desses 12, existem agora 120 milhões de católicos por todo o mundo Who have had this experience of being baptized in the Holy Spirit. 120 milhões tiveram a experiência de ser batizados no Espírito Santo. I grew up in a Catholic family in New Jersey, close to New York City. Cresci numa família católica, Nova Jersey, perto de Nova York. My father is Irish, my mother is Italian. Meu pai irlandês, minha mãe italiana. They raised us in the Catholic faith, Nos criaram na fé católica, but in my country it's very expensive to go to a Catholic school. mas no meu país é muito caro frequentar uma escola católica. So I went to a public school. Então eu fui para uma escola pública And in fact, most of my friends were Jewish. e, na verdade, a maioria dos meus amigos eram judeus. And the boy that I was so in love with when I was young E o rapaz por quem eu me apaixonei quando eu era jovem is now a very famous Jewish rabbi. é agora um rabino judeu muito famoso. So I would go to Mass every Sunday. Então eu costumava ir à missa todos os domingos. I received my first communion, my confirmation. Eu recebi minha primeira comunhão, fiz a primeira comunhão e também o crisma. And I think I had a desire to be a good girl. E eu acho que eu desejava ser uma boa moça. But
Mas Jesus Christ was not at the center of my life. Jesus Cristo não era o centro da minha vida. I had my whole life planned out. Eu já tinha minha vida inteira planejada. I wanted to study French. Eu queria estudar francês. I wanted to spend some time abroad in France. Eu queria passar um tempo fora na França. In my plan, No meu plano, I wanted to meet a very rich Frenchman eu queria encontrar um rapaz francês muito rico who would sweep me off my feet. que me deixaria totalmente apaixonada por ele. And in my plan, E no meu plano, we would get married nós and casaríamos live happily ever after in his palace. e viveríamos eternamente para sempre no castelo que ele iria ter. Sounds good. Parece um bom plano, não? So, this would be the way I would pray. E era assim que eu rezava. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? I would pray like this. Eu rezava assim: Dear Lord, querido Senhor, bless my plan abençoe o meu plano and do my will e faça a minha vontade when I want it. quando eu quiser. And you take too long. Não demore muito. Do what I want right now. Faça o que eu quero agora. Amen. Amém. Now, is this really prayer? Isso é oração? Is this really prayer? Well, I was speaking to God, Isso é oração? Bom, eu estou falando com Deus. but there was something wrong with this kind of prayer. Mas havia algo errado com esse tipo de oração. And if you are laughing because you pray this way, E se você está rindo porque você ora desta maneira, I'm going to explain to you the problem. eu vou explicar para vocês qual é o problema de rezar assim. The problem with this kind of O prayer problema com esse tipo de oração is we're acting as if we are the creator é que nós agimos como se nós fôssemos o Criador. and he is our creature E Ele é a criatura. and he exists to do our will. E Ele existe para fazer a nossa vontade. We're all mixed up. Nós estamos completamente enganados, errados. This was my mentality when I went on a retreat in February of 1967. Quando eu fui em fevereiro de 67 a um retiro, era assim que eu pensava. To prepare for the retreat, we were told to take the Bible Para preparar para o retiro, nos foi pedido que levássemos a Bíblia, tomássemos a palavra and to read the first 4 chapters of the Acts of the Apostles. e que lêssemos os 4 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. I never used to read the Bible. Eu não tinha o hábito de ler a palavra, de ler a Bíblia. I didn't even know where to find the Acts of the Apostles. Nem sabia como encontrar na Bíblia Atos dos Apóstolos. And so I began to read. Então eu comecei a ler. And it's the story of Pentecost. Que é a história de Pentecostes. And I noticed as I read the big change that took place in the apostles. E eu, ao ler, eu observei a grande mudança que houve na vida dos You apóstolos. see, before Pentecost, Vejam, antes de Pentecostes, they really knew Jesus. eles conheciam Jesus. They saw him multiply the loaves and the fish. Eles viram Jesus multiplicando os pães e os They peixes. saw him walking on the water. Eles o viram caminhar sobre as águas. They even saw him after he was risen from the dead. Eles o viram inclusive quando ele ressuscitou dos mortos. Mas They were still afraid. eles ainda tinham medo. But when the Holy Spirit came on Mas Pentecost, quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, everything changed. tudo mudou. They weren't afraid anymore. Eles já não tinham mais medo. And so they were out in the streets of the city Então eles foram para as ruas da cidade, telling people this: dizendo o seguinte para as pessoas: Jesus is alive. Jesus está vivo. You put him to death, Vocês os colocaram, o mataram, but God raised him to life. mas Deus o trouxe de volta à vida. And it's only in the name of Jesus that we can be saved. E só no nome de Jesus é que podemos ser salvos. Even when they were threatened and put into prison and beaten, Mesmo quando eles estavam com medo, foram colocados na prisão, apanharam. what did they say? O que eles disseram? We can't help ourselves. Nós não conseguimos evitar. We have to speak about what we've seen
seen and heard. Temos que falar sobre tudo aquilo que vimos e ouvimos. So I noticed the power in the apostles' lives. Então eu observei o poder na vida dos apóstolos. And I knew I didn't have that power. E eu sabia que eu não tinha aquele poder. We also were told to read a little book called The Cross and the Switchblade. Também foi nos pedido que lêssemos um pequeno livro, A Cruz e o Punhal. It's the story of a Pentecostal minister who was led to work in the streets of New York City. A história de um pastor pentecostal que foi enviado a trabalhar nas ruas de Nova York. Again, I saw there was power. Outra vez também nessa história vi que havia poder. Power to go into the street. Poder para ter a coragem de ir até as Power to work ruas. with prostitutes and drug addicts. Poder para trabalhar com viciados em drogas, prostitutas. And as a young 20-year-old girl, I said to myself, E como uma jovem de 20 anos eu disse para mim mesma: but I'm a Catholic. eu sou católica. I've been baptized. Fui batizada. I've been confirmed. Fiz o crisma. I go to church. Vou à igreja. I receive Jesus in the Eucharist. Recebo Jesus na Eucaristia. Why don't I have this power in my life? Por que eu não tenho esse poder na minha vida? And so one night before the retreat, I knelt down in my room. Então uma noite antes do retiro eu me ajoelhei no meu quarto. And this is the prayer that I prayed with my eyes closed. E eu fiz a seguinte oração de olhos fechados. I said, Lord, as a Catholic, I believe I've already received your Spirit. Senhor, como católica eu creio que eu já recebi o Espírito Santo. In baptism and in confirmation. No batismo e no crisma. Mas if it's possible for your Spirit to do more in my life than He's done till now, se é possível que o seu Espírito faça mais na minha vida do que ele fez até hoje, eu quero. Eu quero. I want it. Eu quero isto. When I said I want it, quando eu disse eu quero isto, I opened my eyes and I looked around the room. Eu abri os meus olhos e olhei ao redor do meu quarto. What was I looking for? Eu estava procurando por quê? I don't know. Eu não sei pelo que eu Maybe estava procurando. An angel? Talvez um anjo? Maybe the Blessed Mother, an Talvez apparition? a nossa mãe? At least to feel something. Eu queria sentir alguma coisa. Do you know what I felt? Vocês sabem o que eu senti? Nada. Nothing. Nada. I think, brothers and sisters, that I felt nothing. Eu acho, irmãos e irmãs, que eu senti nada, esse nada. Because my relationship with Jesus Christ still wasn't right. Porque o meu relacionamento com Jesus Cristo não era o correto. I was not living in serious sin. Eu não vivia em pecado sério. But I still had my own plan. Mas o problema é que eu tinha os meus planos pessoais. My own will. Meu desejo próprio. My own desires. Os meus desejos, minhas vontades próprias. When 25 of us went the next weekend on retreat, então 25 de nós fomos para fazer esse retiro. We met in an upper room. Nos encontramos no andar superior da casa de retiros. Reminiscent of this upper room, this cenacle. Exatamente como aqui no cenáculo, no andar superior. Not exactly like this. Não exatamente como aqui no cenáculo, nessa foto aqui. But it was an upper room. Mas era o andar superior. Every time we met, we sang a hymn to the Holy Spirit. Todas as vezes que nos encontrávamos no retiro, cantávamos um hino ao Espírito Santo. Come, Creator Spirit. Vem, Espírito Criador. The first talk was on Our Lady. A primeira palestra foi sobre Nossa Senhora. Our Mother. Nossa mãe. So just like the first Pentecost, exatamente como no primeiro Pentecostes, we were following the same pattern. Nós seguíamos o mesmo padrão, sequência. An upper room. Estávamos exatamente no andar superior, invoking the Holy Spirit. Clamando pelo Espírito Santo. Mary was in the midst of us. Maria estava entre nós. And the next thing we did was a penance service. E no dia seguinte tivemos um momento de penitência. Do you see what Father Fabrizio just preached on? Vocês ouviram que o Padre Fabrício acabou de pregar. If I were to summarize his talk, it would be this way. Se eu tivesse que resumir a pregação do Padre Fabrício, seria o seguinte: Repent. Arrependam-se. Repent. Arrependam-se. Repent. Arrependam-se. Turn away from sin.
saiam do pecado. Sin is like digging a grave. O pecado tem que estar enterrado numa cova. Repent and Arrependam-se surrender yourself to Jesus Christ, e entreguem-se a Jesus Cristo, because He's the Savior. porque Ele é o Salvador. And He's the one who will baptize you in the Holy Spirit. E é Ele que nos batiza no Espírito Santo. If you say, "Come, Holy Spirit," Se você disser, vem Espírito and Santo, there's still dirt in the glass, mas ainda houver sujeira no copo, when the water comes, quando a água vier, then it's dirty water. vai ser água suja. If this were filled with the dirt of the streets of Jerusalem, Isso aqui está cheio da sujeira das ruas de Jerusalém. and we were gathered here saying, "Come, come, come, Holy Se isso aqui Spirit," tivesse sujo, então, e nós aqui juntos dizendo, vem, vem Espírito Santo, the water would become dirty. a água se tornaria suja. And that's why we need to repent. E é por isso que nós precisamos nos arrepender. And so at our retreat, we had a service where we went to confession. Então, no retiro tivemos um momento em que pudemos buscar a confissão. And I want to say this very seriously to you, my brothers and Eu quero sisters. falar isso de uma forma muito séria para vocês, irmãos e irmãs. If you have not made a good confession in the recent past, Se você, nesses últimos dias, não fez uma boa confissão, please por favor, go to confession. confesse. Busque a confissão. This is the best way to show our repentance. Essa é a melhor maneira de mostrar o nosso arrependimento. And if it's been a long time, E se você não confessa há muito tempo, ask the priest to help you. peça ao sacerdote que te ajude. I have a friend who was married to a man who had not been to confession in 46 years. Eu tenho um amigo casado com a esposa há 46 anos, não buscava a confissão. And she has been praying for years for him to come to confession. O esposo não confessava há 46 anos e ela orava há anos para que ele buscasse a confissão. Last weekend, O último fim de semana, he came to confession. ele finalmente foi confessar. He confessed his sins Confessou os seus pecados after 46 years. depois de 46 anos. And the blood of Jesus, E o sangue de Jesus, which we can touch in this que sacrament, podemos tocar neste sacramento, washed him clean. o tornou completamente limpo, lavado. Do you understand? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? If you can't get to confession now, Se você não puder confessar agora, aqui, when you get back to Portugal or Africa or Brazil, go to confession. quando você voltar para Portugal ou África ou Brasil, busque a confissão. The next day of our retreat, there was a Protestant woman who spoke to us. No dia seguinte, uma senhora protestante fez a palestra para nós. And I want to emphasize this because it's part of the message of Pentecost. E eu quero enfatizar isso porque é parte da mensagem de Pentecostes. Pentecost is about unity. O que é Pentecostes? Unidade, união. Pentecost is about coming together. O Pentecostes é caminhar juntos. And on our retreat, there was a Protestant woman who spoke to us about the Holy E no Spirit. nosso retiro havia uma mulher protestante e foi ela que falou para nós sobre o Espírito Santo. I'm going to confess something to you now. E eu quero confessar algo para vocês agora. As a Catholic, Como católica, I was very resistant to hearing anything from a Protestant. eu tinha muita resistência de ouvir qualquer coisa que seja de um protestante. I sat like this. E eu sentei assim, meio que indignada. I'm a Catholic. Eu sou uma católica. What does a Protestant have to say to me? O que uma protestante tem a dizer para mim? This was a very proud attitude. Essa foi uma atitude muito orgulhosa. When this woman began speaking about the Holy Spirit, Mas quando ela começou a falar do Espírito Santo, it was like she actually knew him. era como se ela o conhecesse de verdade. She knew the Holy Spirit not like a bird, a dove flying around. Ela não conhecia o Espírito Santo como um pássaro, uma pomba voando por aí. She knew the person. Ela conhecia a pessoa. Person of the Holy A Spirit. pessoa do Espírito And the Santo. more she spoke about this person, E quanto mais ela falava sobre esta pessoa, the third person of the Blessed Trinity, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, all my resistance fell away. toda a minha resistência caiu por terra. And I realized that this woman, E eu percebi que esta mulher, even though she didn't have all the riches that we have as Catholics,
Catholics, mesmo não tendo todas as riquezas que nós católicos temos, she didn't have the fullness of truth that we have as Catholics. ela não tinha a plenitude da verdade que nós católicos temos. This woman knew more about the Holy Spirit than I did. Essa mulher conhecia mais do Espírito Santo do que eu. Brothers and sisters, what do we say at every Mass in the Creed? Irmãos e irmãs, o que nós dizemos em toda a missa no credo? We say this: Dizemos o seguinte: I believe in the Holy Spirit, eu creio no Espírito Santo, the Lord and giver of life. o Senhor e o doador da vida. We say that. Nós dizemos isso, Do we know him? mas nós não o conhecemos. So, as she was speaking, I wrote some words in my pad. Enquanto ela falava, eu escrevi no meu bloco algumas palavras. Watch what you're writing in your notes. O que vocês estão escrevendo aí nas anotações de vocês? What I wrote in my notes during that retreat O que eu escrevi nas minhas anotações naquele retiro was part of a dramatic change in my life. foi parte de uma mudança imensa na minha vida. This is what I wrote in my notes. Eu escrevi o seguinte nas minhas anotações: Jesus, be real for me. se torne real para mim. Jesus, be real for me. seja real para mim. Ask them to repeat that after. Vocês vão repetir isso então depois dela. Jesus, seja real para mim. Again. Jesus, seja real para mim. I wrote these words, Então eu escrevi essas palavras and I really meant it. e eu fiz aquilo ali com todo, acreditando de In the verdade little naquilo. discussion following her talk, Depois da palestra dela teve um pequeno debate, discussão. one of the young men asked this question: Um jovem fez a seguinte pergunta: if we're Catholic, se nós somos católicos, we've been baptized, fomos batizados, we've been confirmed, fizemos o crisma, why are we talking about receiving Jesus and receiving the Holy Spirit? por que nós estamos então aqui falando em receber Jesus Cristo e receber o Espírito Santo? And the professor in my group gave this answer. E o professor no meu grupo deu a seguinte resposta. He said, when you were children, you were baptized. Ele diz: quando vocês são crianças, vocês são batizados. When you were very young, you were confirmed. Quando vocês ainda são jovens, fazem o crisma, recebem o crisma. But now you're an adult. Mas agora vocês são adultos. You need to make your own decision. Agora vocês, como adultos, têm que tomar a decisão de You need to vocês. say your own yes, amen, Você tem que dizer o seu o seu sim, o seu amém. to these graces that you've received. A essas graças que você pode receber. And so this young man made a proposal. Então esse jovem fez uma proposta. He said, at the end of this retreat, let's have a little ceremony where we can renew our Ele confirmation. disse: no final desse retiro, vamos fazer uma pequena celebração para a gente confirmar as promessas do batismo. Every year we renew our baptismal promises. Isso, todo ano nós renovamos as promessas do batismo. Let's renew our confirmation. Vamos renovar então as promessas do crisma aqui nesse retiro. And the two of us stood like this with our arms together. E nós dois fizemos assim, dando o braço And we said juntos, to the professor, e dizemos ao professor: even if no one else wants to do this, mesmo se ninguém mais aqui quiser fazer isto, we do. nós queremos. We're going to renew our confirmation. Queremos renovar nosso crisma. Within only a few hours. E dentro de apenas algumas horas, Remember, lembre, the eyes of the Lord are roaming over the earth. lembra que os olhos do Senhor estão percorrendo o mundo inteiro, And He's looking for those who will surrender to Him with all their heart. buscando aqueles que querem se entregar a Ele de todo o coração. From heaven, the Lord heard us and saw what we were doing. Do céu o Senhor nos ouviu, viu o que nós estávamos fazendo, And within only a few hours, e em algumas horas apenas, first this young man primeiro este jovem and then me e depois eu, went up into the chapel. subimos até a capela And we were baptized in the Holy e Spirit. fomos batizados no Espírito Santo. This is how it happened to me. Foi o que aconteceu comigo. I came and I knelt in front of Jesus in the Blessed Eu me Sacrament. ajoelhei diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. The tabernacle was O closed. tabernáculo estava, o sacrário estava fechado. Jesus was in the tabernacle. Jesus estava dentro do sacrário. But as I knelt there, Mas à medida em que eu me ajoelhei, I began to tremble. eu comecei a tremer.
I was trembling. Eu estava tremendo. And I felt very frightened. E eu me senti eu fiquei muito amedrontada. I was saying, E eu dizia para mim: God is here. Deus está aqui. And He is holy. E Ele é santo. And I'm not holy. E eu não sou santa. And if I stay here, E se eu ficar aqui, in the presence of this God who is holy, na presença desse Deus que é santo, something's going to happen to me. alguma coisa vai acontecer comigo? What if He asks me to do something I don't want to do? E se Ele pedir para eu fazer alguma coisa que eu não quero fazer? What about my Frenchman? E o meu francês? What about my palace? E o meu palácio? What if He wants me to be a missionary? E se Ele quiser que eu seja uma missionária? I was afraid. Eu fiquei com muito medo. But bigger than my fear Mas maior do que o meu medo was my need to surrender. era a minha necessidade, desejo de me render. And so just in the quiet of my heart, I prayed this prayer. Então, no silêncio do meu coração, eu fiz a seguinte oração. I said, Father, I give my life to you. Eu disse: Pai, eu entrego a Ti a minha vida. Whatever you ask of me, I accept. Qualquer coisa que o Senhor queira de mim, eu aceito. And if it means to suffer, I accept that too. E se significa sofrimento, eu aceito isso. Just teach me to follow your son, Jesus. Mas me ensina a seguir o Teu Filho Jesus. And to love the way Jesus loved. E a amar do jeito que Jesus ama. And as I prayed that prayer, I was kneeling. E à medida que eu fiz essa oração ajoelhada, And the next moment, I found myself prostrate like this. no momento seguinte eu me vi prostrada desta maneira, In front of the tabernacle. diante do sacrário. And I felt immersed in the love of God. E eu me senti imersa no amor de Deus. I felt like I wanted to die. Eu senti que naquele momento eu podia até morrer. And as much as I wanted to stay in this chapel and enjoy the love of God, E quanto mais eu queria ficar ali, sentindo, experimentando o amor de Deus, I knew immediately the reason for Pentecost. eu conheci naquele momento a razão para o Pentecostes. The reason for Pentecost is not just that we will feel good. A razão, o motivo do Pentecostes não é para que a gente simplesmente se sinta bem. The reason for Pentecost is for evangelization. Por que o Pentecostes? O Pentecostes é para a evangelização. So I ran to tell the priest. Então eu corri para contar para o padre. I said, who should I tell? Eu pensei, a quem eu devo contar isto? And his words have been echoing in my mind for 46 E years. as palavras que ele me disse ecoam na minha mente já há 46 He anos. said, the Lord will show you. Ele disse, o Senhor vai te mostrar. 2 young girls came up and told me my face was glowing. 2 jovens vieram e me disseram, o seu rosto está brilhando. They said, what happened to you? Me perguntaram, o que aconteceu com I você? didn't have words. Eu não tinha palavras para I certainly explicar. didn't have any theology. Com certeza eu não tinha nenhuma teologia. I just took them by the hand. Eu só as peguei pela mão. I said, I've experienced what we've been talking about. Eu fiz a experiência daquilo que a gente tanto tem falado. Come with me to the chapel. Vem comigo, vamos para a capela. And as we knelt there in front of E Jesus, enquanto ajoelhamos diante de Jesus, this is what I was praying. eu rezava assim: Lord, whatever you did for me, do it for them. Senhor, o que quer que seja que o Senhor fez comigo, faça também com elas. Lord, whatever you did for me, do it for them. Senhor, o que quer que seja que o Senhor fez comigo, faça por eles também. That night, Naquela with a noite, group of only 12 students who came up into the chapel, grupo de apenas 12 estudantes que subiram para a capela. there was a sovereign intervention of the Holy Spirit. Naquele grupo de 12, houve uma poderosa intervenção do Espírito Santo. One of the professors walked in and he said this. Dos professores entrou e disse o seguinte na capela: What is the bishop going to say o que o bispo vai dizer disto? when he hears that all of these kids have been baptized in the Holy Quando Spirit? ele ouviu que todos esses jovens foram batizados no Espírito Santo. Brothers and sisters, in the next weeks, Irmãos e irmãs, nas semanas que seguiram, we were discovering the gifts of the Spirit. fomos descobrindo os dons do Espírito Santo. Prophecy. Profecia, Discernment of spirits. discernimento dos espíritos, Healing. cura. I remember one of the first people I prayed with, I just made a little sign of the cross. Me lembro que uma das primeiras pessoas por quem eu rezei, eu só fiz o sinal da cruz. She was in the hospital with phlebitis in her legs. Ela estava no hospital com flebite na I perna. went to see her, I made the sign of the cross. Eu fui vê-la, fiz o sinal da cruz na sua testa. And the next day she was back at work, she E no was dia, healed.
No dia seguinte, ela estava de volta ao trabalho curada. All my plans changed. Todos os meus planos mudaram. I set aside my trip to France. Eu coloquei de lado esse meu francês, o meu futuro com francês. Instead, I began evangelizing in the streets of New York City. I started evangelizing. E comecei a evangelizar pelas ruas de Nova York. Yes. And I said to you, the ecumenical message is very important. E eu digo para vocês, essa mensagem ecumênica é muito importante. Pentecost is about unity. Pentecostes é união. The Protestants who were baptized in the Spirit had been praying for us. Os protestantes que foram batizados no Espírito começaram a orar por nós. And this outpouring of the Spirit e esse derramamento do Espírito Santo crossed denominational lines. Tem cruzado as linhas denominacionais. Let's go back to Pope Francis. Vamos voltar agora ao Papa Francisco. Do you know that in Argentina, vocês sabem que na Argentina, Pope Francis would attend meetings with Pentecostal and evangelical pastors. O Papa Francisco participava de reuniões com pastores pentecostais e evangélicos. Did you know this? Vocês sabiam disso? There's a picture that has been circulating on the internet. Tem uma foto circulando na internet. And Cardinal Bergoglio is kneeling down. Onde o cardeal Bergoglio está ajoelhado. And one of our Catholic friends, Matteo Calisi, is there. E um dos nossos amigos católicos, Matteo Calisi, também está nessa foto. Father Cantalamessa, preacher to the papal household, is there. O padre Frei Cantalamessa, que pregador da casa papal, também estava lá. Do you know who else is there? Sabem quem mais estava lá? Protestant and Pentecostal pastors with their hands extended. Pastores pentecostais e evangélicos com suas mãos elevadas. Praying over Cardinal Bergoglio. Orando pelo cardeal Bergoglio. Of course, any ecumenical relations have to be handled with great delicacy and wisdom. Claro que todo relacionamento ecumênico tem que ser, a gente tem que lidar com muita delicadeza, com muita, com muita prudência. Listen to this. Ouçam isto. The day that Cardinal Bergoglio became Pope Francis, o dia em que o cardeal Bergoglio se tornou Papa Francisco, that very day, naquele mesmo dia, he placed a phone call to the chief rabbi of Rome. Ele fez uma ligação naquele mesmo dia para o rabino-chefe em Roma. Isn't that impressive? Isso não é impressionante? What is that saying? O que isso está dizendo para nós? The Lord wants to bring us together. Que o Senhor quer que nos unamos. Jesus died for all men and women. E o desejo dele para todo homem e mulher. Of every nation. De todas as nações. And the power of Pentecost. E o poder de Pentecostes. Power of the baptism in the Spirit. O poder do batismo no Espírito. Is meant for the new evangelization. É para todo esse momento em que ele nos convoca a uma nova evangelização. And there are beautiful communities like Canção Nova, like Obra de Maria. Existem comunidades bonitas como Canção Nova e Obra de Maria. The Charismatic Renewal in Brazil has just elected Kátia as new president. A Renovação Carismática Católica do Brasil acabou de eleger Kátia como a nova presidente. But brothers and sisters, mas irmãos e irmãs, whether you're in a community, se for numa comunidade, or in the Charismatic Renewal movement, ou no movimento da renovação carismática, or in your parishes, ou nas suas paróquias, or in some other association, ou em outra associação, you need a new Pentecost. Você precisa de um novo Pentecostes. You need the baptism in the Spirit. Você precisa do batismo no Espírito Santo. Need the charismatic gifts. Você precisa dos dons carismáticos. If you're going to fulfill the call of the new evangelization. Se você quiser atender este chamado de uma nova evangelização. I'm going to close by telling you this. Eu vou fechar dizendo o seguinte para vocês. As you can imagine, in 46 years I've been asked many questions. Imagine, em 46 anos, quantas perguntas já não me foram feitas. First question I've been asked. A primeira pergunta que me foi feita. Why would God choose to begin such a powerful movement? Por que o Senhor pensou em começar um movimento tão poderoso with such an insignificant group of people? Com um grupo de pessoas tão insignificantes? Ordinary students. Estudantes comuns. And this is my answer. E a minha resposta é a seguinte: It is God's style.
É o estilo, é o jeito de Deus. It's God's style. É o jeito de Deus. We've been to Bethlehem. Nós estivemos em Belém. It's God's style. É o estilo de Deus. We've been to Nazareth. Estivemos em Nazaré. It's God's style. É o estilo de Deus. Look at the first followers. Olhem para os primeiros seguidores. St. Paul says, São Paulo diz: not many of us were well born. não, nem todos vocês nasceram em berço de ouro. No, God chooses what's weak and low. Não, Jesus escolheu aqueles que eram fracos, baixos, to confound the proud. humildes, para confundir os orgulhosos. It's God's style. É o estilo de Deus. Second question I've been asked. A segunda pergunta que me fazem. Patty, as you see this movement that's spread all over the world, ao ver esse movimento que se espalhou pelo mundo inteiro, that's given birth to communities, que fez nascer dele comunidades and ministries, e ministérios, renewing institutions, institutos renovados, giving new priests, new religious orders, trazendo também novas ordens religiosas, sacerdotais. The question: a pergunta: what is at the heart of all of this? O que há no centro, no coração de todo esse movimento? My answer: a minha resposta: the baptism in the Holy Spirit. O batismo no Espírito Santo. Baptism in the Holy Spirit. O batismo no Espírito Santo. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, as we go in different directions, como vamos a diferentes lugares, according to the guidance of the Spirit, de acordo com o que o Espírito Santo nos orienta, we must never throw away the baptism in the Spirit. Em qualquer lugar que estejamos, não podemos jogar fora a graça do Espírito Santo. The baptism in the Spirit, do batismo no Espírito Santo. If we've received it once, se nós recebemos uma vez o batismo, has to be renewed over and over and over again. Mesmo tendo recebido uma vez, ele tem que ser renovado sempre e sempre. As new people come to your communities and your ministries, quando novas pessoas entrarem em suas comunidades ou ministérios, introduce them to Jesus Christ as the Lord and Savior. Apresente essas pessoas a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. But pray with them for the baptism in the Spirit. Mas ore com elas pelo batismo no Espírito Santo. The third question. A terceira pergunta. How does it feel? Como é que você se sente? Como é tudo isso? To be there in the beginning. Como é que você se sente? Você esteve lá no começo de tudo. And now to see this magnificent work. E agora esse trabalho magnífico. And here's my answer. E aqui está a minha resposta. I feel eu sinto little bit muito pequena, like Mary. Eu me sinto um pouquinho como Maria. I feel a little bit like Mary. Um pouquinho como Maria. She was just a little woman. Ela era uma pequena mulher. But she said yes. Ela era uma simples mulher, mas ela disse sim. And the Holy Spirit came to her. E o Espírito Santo veio sobre ela. And because of her yes, e por causa do sim de Maria, many other yeses took place. Muitos outros sim aconteceram. And that's the way it is with you. E é assim também com você. And that's the way it is with me. E é assim também que é comigo. If Father Jonas had not said yes, se o Padre Jonas não tivesse dito sim, if Luzia had not said yes, se Luzia não tivesse dito sim, there would be no canção nova. Não haveria canção nova. If Gilberto had not said yes, se Gilberto não tivesse dito sim, if Salome had not said yes, se Salomé não tivesse dito sim, there would be no obra de Maria. Não haveria obra de Maria. What else? You would not be in the Holy Land today. E vocês não estariam hoje na Terra Santa. Think about it. Pensem sobre isto. All of this would not have happened. Nada disso teria acontecido. What one yes can do. O que pode um único sim fazer. Let's pray. Vamos orar? Stand, please. Fiquem de pé, por favor. Dear Holy Spirit, querido Espírito Santo, we are looking at you. Nós olhamos para ti. You're the gift of the Father and the Son. Tu és o dom do Pai e do Filho. And we're hungry. E nós estamos famintos. And we're thirsty. Estamos sedentos. And we want to humble ourselves. E queremos nos humilhar. Brothers and sisters, let's bow. Irmãos e irmãs, vamos nos curvar agora. We want to humble ourselves. Queremos nos humilhar. Like Pope Francis
Francis did. como o Papa Francisco And fez, acknowledge our need. e reconhecer a nossa Our necessidade, need for a visitation nossa necessidade de sermos visitados por Ti, of the Lord and giver of life. sermos visitados pelo Senhor, o doador da vida. Oh, come, Holy Spirit. Vem, Espírito Come through the Santo. heart of Our Lady. Venha pelo coração de Maria, Nossa Senhora. Come, you who are the spouse of Our Lady. Venha, tu que és o esposo de Nossa And Senhora. dear Mary, E querida Maria, you who are in the upper room, tu que estiveste no andar superior, be in the upper room with us. esteja agora no andar superior conosco. Let us share in your yes. Maria, que possamos agora partilhar do seu sim. Because of you, let us attract the Holy Spirit Por causa de ti, Maria, que possamos atrair o Espírito as never Santo before. como nunca antes. We want to be a new creation. Queremos ser uma nova criação. Oh, come. Então vem, Oh, come. vem, Oh, come, Holy Spirit. vem, Espírito Santo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!